Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive este sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos. Aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo.
Nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo. Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer, não vai contar comigo. Este é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você. E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo. Nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo.
Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer, não vai contar comigo. Este é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você. E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E, aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. E senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então, quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra, nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer. É difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém.
Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde a gente frequentava. Aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança. Mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz. Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós
eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cuja dificuldade com seu pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música que nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia. E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. Eu me senti tão indigente naquela hora, falei, oh meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem era. Não era famoso, não. Era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época, não. Eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu, naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão. Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado.
que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história e faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim, padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê? Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado, e é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de ter o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada por mim aqui no programa Direção Espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a este homem a possibilidade de voltar a enxergar. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto
de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscar. São Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência. Pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se algum de vós disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência, a consciência dele não a vós, pois ele, para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Olha que interessante. A preocupação de Paulo, inclusive dando exemplo para a comunidade, que certamente tinha conflitos lá, do que se deve comer, do que não se deve comer, né? Eles ainda estavam organizando o cristianismo dentro deles, então naturalmente ainda estavam muito presos às leis judaicas. Então imagina que conflito para um judeu recentemente convertido ao cristianismo, experimentar a liberdade cristã, estando tão amarrado tradicionalmente, religiosamente falando, né, às culturas de seus antepassados, que proibiam tanto, colocava a ordem na mesa, né? Então São Paulo está falando para uma comunidade que está aprendendo a ser livre. Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Eu não faço o que essa senhorinha conseguiu fazer no coração da família dela, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo
vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, que nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso. Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. E é por isso que aqui também você vai encontrar, não, né? Uma das cartas. Os cristãos serão reconhecidos pelo amor. Pelo amor. Vede como se amam. As comunidades cristãs serão identificadas pela generosidade, pela solidariedade que ali prevalece. Não são as nossas fachadas, com as nossas cruzes, com as nossas inscrições religiosas, com os nossos brasões das nossas dioceses, das nossas igrejas, que vão dizer aos outros que nós somos cristãos. São as nossas atitudes. É a maneira como nós nos tratamos. É isso que dá testemunho de nós. Aqui na Canção Nova, nas pequenas comunidades, nas muitas pequenas comunidades que constituem a Canção Nova. Se esse amor, se essa solidariedade não é praticada lá nas casas, lá no silêncio, onde ninguém tem uma câmera dessa ligada, se eles não sentem que este evangelho é uma regra de vida para eles de verdade, eles estão perdendo tempo. E vão ficar infelizes tão logo percebam que estão perdendo a vida num projeto que não está marcado pela coerência. E não é do outro que a gente exige isso não, viu? É da gente. Se eu perceber que a minha vida como padre não está favorecendo o meu cristianismo, eu preciso ter coragem de assumir isso para mim. Vou buscar outro caminho.
Não deixo de ser cristão, não. Quantas vezes eu já me coloquei esse desafio? O meu cristianismo não é porque eu sou padre, não. É antes. Eu volto lá ao meu batismo. Se eu descobrir a minha vocação como padre, a minha vocação como padre, o meu trabalho como padre, não pode, de maneira alguma, ofuscar a minha vocação que está lá no meu batismo. Eu sou cristão. Depois, tudo que eu vou fazendo como cristão é só para ajudar a florescer o cristianismo que já está em mim, semente. Sim, dependendo da vida de padre que eu levo, eu posso burocratizar a minha fé e perder as graças do meu batismo. Não que elas vão embora, eu deixo de usufruir. Eu viro um executivo da fé, trabalho, ofereço aos outros aquilo que eu não tenho mais há muitos anos. Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro. O que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer.
terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar, qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora a lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos.
Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder desse ódio dentro de nós. Que o Deus Todo-Poderoso conceda-nos cada vez mais a graça de conhecer a sua misericórdia e levá-la àqueles que precisam dela. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é impressionante como, à medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais. Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente, esse livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo.
Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você? Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós, criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente. Sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo. Erramos porque não sabemos por que estamos errando. E de repente, um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem. Quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter. Sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu. Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas.
mas muitas. E aí de repente você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer, hoje eu quero viver isso, e você ter o direito. Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito, eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar, a não ser que você já possa, e queira, e escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Esse invasor autorizado, que retira a nossa paz dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles. Quais são os desequilíbrios emocionais, físicos, que isso vai trazer para nós? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso, nós escolhemos gastar da pior forma. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Que é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz.
Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada, e depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas, porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A música fala, né, que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, que eu emendei o evento que eu tive em Maringá, depois com a peregrinação, e da peregrinação já fui para o evento de Recife. Fiquei 17 dias sem pisar na minha casa. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Nós que voltamos da peregrinação agora, eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende em estar intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre,
o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei, isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto, corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura aqui diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder, e quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!